Olá, gente! Ontem eu não consegui gravar o foliar, mas cá estamos. Vou dar conta dessa belezíssima aqui da minha amiga Mariana Flores, a loja Flores Petum, pra quem não conhece. Eu adoro, eu acho que a capa que não sai de linha tem que ser a capa oficial dela. Então, But First Mental Health é o objetivo, né, gente, da escrita diária, a gente pensar na nossa saúde mental todos os dias. Eu adoro essa capa, eu ainda com certeza vou comprar outras. Esse que eu usei de 2021 em setembro, dia 23 de setembro a dia 16 de dezembro. E é muito bonitinho no final que it's gonna be okay, né? Então vai dar tudo certo. Os detalhes amarelinhos. Esse aqui já vem, assim, desse caderno. Ele é perfeito, maravilhoso. Muitas inspirações, vocês vão gostar. Olha só. Não sei porquê, não coloquei, não fiz a afirmação aqui, mas você até discorda, né, gente? Mas eu gosto de vez em quando. Fiz essa colagem bonitinha aqui, de escrita de si, essa questão do caminhante. Tem muitas inspirações nesse caderno e ele é basicamente da mesma época, desse que eu tô usando hoje, né? Então tem exatamente um ano, é muito legal voltar, assim. Então aqui o index, eu gastei 2 páginas. Isso aqui também é inspiração da Mari, ela tem mania de fazer esses listradinhos e eu gostei muito. Mas, pra ser bem sincera, eu acho mais interessante na vertical do que na horizontal. Mas eu tava treinando, né? Isso aqui que vocês viram que eu coloco que eu fiz no planner para 2023 também, mas basicamente é quando eu menstruei, as lunações, quando muda as estações do ano, eu acho isso muito importante. Aqui entradinha de setembro, aqui para fazer alguma coleção específica. Então sempre começa um caderno, eu tenho várias dessas coleções, vocês vão vendo que ao longo do tempo depois, como já tem essas coleções já bem feitas, eu fico já mais por conta do registro diário, do planejo semanal, enfim. Então aqui assim que possível, próximos passos, que seria próximas ações do GTD, ideias para o caderno narrativa, tanto no Instagram quanto no YouTube, este aqui é no blog, algumas finanças, investimentos de 2021, isso aqui foi um encontro que teve online sobre ciência e pensamento pós-colonial. E daí eu já anotei aqui, porque é isso, né, gente? É um caderno de tudo para caber tudo que a gente precisa. Uma reunião do PIBIC, uma live com a Gabi, tá aqui, vocês conseguem ver. Esse aqui já é o registro diário. Eu dei uma olhada por cima, mas eu não vou deixar tanto, sim, porque pode ter coisas pessoais que eu não dei conta de ver. Espero que não. Mas eu fiz aqui essa visãozinha, né, do mês, pra ter uma ideia. E geralmente eu deixo esses espaços aqui, né. Aqui eu não usava tanto, eu fazia mais rabisco e tal. E esse aqui era o registro diário. Hoje a gente sabe que esse, basicamente, é o que eu fazia de planejamento semanal, né. Que daí eu coloco os compromissos centralizados e nas laterais eu coloco as tarefas. Apesar que nesse mês eu mudei. Então eu gosto também no registro diário sempre colocar isso aqui para eu conseguir localizar mais facilmente. É um washi tape qualquer. Eu tô fazendo isso também no planejamento semanal. Tem ajudado bastante. Eventos, leituras em andamento, algumas sugestões, músicas que eu gosto. Sempre começo essa coleção, nunca termino, mas enfim. Possíveis bibliografias para os meus estudos. Então, nessa corzinha verde é tudo sobre isso. Aqui eu já tava usando mais cores, né? Então, quando era mais escritos, digamos assim, da vida, era em preto, se era algum tópico específico, era colorido. Então aqui, por exemplo, museus e memórias na extensão universitária. Esse aqui é sobre a comunicação não violenta, por isso que eu fiz a girafinha. Aí já é a visão de outubro, ó, mês das bruxas e tal. E é isso, né, gente? Eu sempre começo super coloridinho em outubro, e aí depois eu lembro no meio do caminho que é o mês das bruxas, e aí eu deixo um pouquinho mais dark, digamos assim. A gente vai pegar muitas inspirações da Mari aqui. Eu acho que é porque já tinha começado o clubinho dela, eu acho, lá no Catarse, no Apoia-se. Vocês dão uma olhada lá depois, eu vou deixar aqui o link. Aí, tarefas, planejamento semanal, basicamente leituras que eu precisava fazer, porque as minhas aulas voltaram. A semana, né, outubro é o mês do ONU Habitat, do circuito urbano. Inclusive tá para começar, vou conferir como que tá esse andamento. Essa foi a primeira reunião que eles fizeram com todos os facilitadores gráficos. Para quem não sabe, eu sou facilitadora gráfica. Então, à medida que eles foram apresentando pra gente, foram falando, eu fui fazendo essa reunião por aqui mesmo. Mais visão diária, então fica bem mais fácil, né, o registro diário da gente localizar.
bastante rabisco. Outubro eu sempre tô mais inspirada por causa do circuito urbano, provavelmente. Isso aqui eu tava estudando sobre o mapa invertido, né? É uma obra do Torres Garcia. E eu fiz tudo à mão livre mesmo, tá, gente? Marquei nada, foi direto de caneta. E se deu errado, é isso aí. Eu gosto muito, eu acho muito legal aquilo. Olha o tanto de trem que eu fiz nessa semana, gente. Mas era muita coisa da faculdade também, né? Bastante coisa, enfim. Aqui outras 2 semanas, então até outubro, depois de outubro que eu precisava fazer, que era outro mês, e acabou que eu migrei tudo. Um pouquinho de visualização das minhas contas, né, como que tava indo, apesar de julho a dezembro. Então pegar uns meizinhos antes desse aqui, né, já que eu comecei em setembro, para ter uma ideia de como que tava sendo. Ideias pro Apoia-se, né, que a gente lançou em janeiro, que lançou, inclusive, né, através desse Apoia-se, o curso do Caderno e Caneta. Eu tô pensando em lançar outro, mas vamos continuar pensando. Diferença de Codex e Atlas, e aqui os registros diários, essas artes todas da Mari. Eu acho que eu comprei a cartelinha e daí eu podia imprimir quantas vezes eu quisesse. Isso aqui, 11 coisas sobre mim, era uma atividade que eu tava fazendo um dos cursos lá da doméstica. Eu achei muito legal, inclusive é um exercício do rabisco a caneta, do outro curso que eu tenho. Que as outras pessoas falaram de mim para me ajudar. Facilitação gráfica, qualquer momento, meu horário. Na verdade, eu ia escrever aqui por que facilitação gráfica. E acabou que eu desisti, passei e fiz um horário do que eu tava estudando. Minhas contas a pagar, pré-projeto, mais a semana. Mostre-me seu caderno com a Eliane Souza. Aqui por que então fazer o curso, né, do Caderno e Caneta? Então, o que, por quê, para quê, a partir de quais fundamentos, com o que, a partir de que diálogos, quando hipóteses. Na verdade, isso aqui não é para fazer o curso do Caderno Narrativa. Isso aqui é para fazer qualquer tipo de atividade científica, inclusive, que eu estava no momento de escrever projeto, de pesquisa e tal, mas assim, a gente pode super aplicar na nossa vida que não acadêmica, né? A gente precisa responder a essas questões todas. Como começar, o bullet journal, a curadoria, aí a abertura de novembro. Então vocês foram vendo que foi mexendo, né? E eu sempre gosto de deixar aqui, ó, os meses. Então aqui era uma visão simples, né, de lista. Em outubro eu já coloquei 2 páginas, que era para ser de um lado pessoal, digamos assim, e do outro profissional, e acabou que não precisou. E aí novembro já voltou simples, mas aí eu já fiz como se fosse um calendáriozinho mesmo, e focando na lua, só que eu contei errado. Então, em vez de eu fazer assim, né, geralmente que são as semanas, eu fiz as semanas dessa forma aqui. Não ficou errado também, né, gente, mas deu uma confundida, assim, no meu tico e teco. Tarefas, mais planejamento semanal, que eu deixava sempre aqui no comecinho. Os registros diários com afazeres. Tão bonitinho, né, gente? Olha, quando a gente coloca um pouquinho de cor, que a gente tá fazendo aula de italiano, então os dias da semana aqui tá em italiano, ó, pra treinar. Quero algumas coisas pessoais que eu fui marcando, escolas que eu tava procurando pra minha filha, cronograma, né, hábitos que eu queria fazer, coisas que eu precisava realizar. Dá pra ver que não dá pra fazer muita coisa, importante ir de cada vez. Drives que eu ia colocar, o que eu coloco em cada drive não coloquei. Os cursos que eu tenho na doméstica são muitos, né, gente, que eu faço, eu gosto, me inspira bastante. Inclusive, ontem eu acabei um de costura, mas a minha máquina me deixou na mão, né, quem tá lá no Instagram tá acompanhando. Mas, enfim, coisas pra fazer em outros lugares, no bairro, leituras de 2021, no Kindle eu acho que é mais fácil de acessar. Eu preciso fazer isso também, a gente vai chegando no final do ano, eu vou com vontade de fazer isso. Não sei porque eu não faço isso sempre desde o começo do ano. As mandalas lunares, né, pra quem não sabe, eu sou revendedora, correções do artigo, mais registro diário. Então eu vou escrevendo, olha só, eu solto umas páginas, vou escrevendo, e aí na hora que acabou aqui eu marco pra qual página que tá. Então tava na 93, continua na 110, e daí dá pra acompanhar direitinho. Aí eu postei isso aqui ontem no Rabiscando a Gente Aprende, não sei porque eu não tinha publicado antes, mas essa música é muito legal, foi muito legal voltar pra esse caderno, porque essa música sempre me deixa muito bem. Então dá pra vocês devem ter percebido no story que eu tava assim, com paciência um pouco curta, e aí ouvir essa música foi bem legal. Então que bom que eu registrei ela aqui no caderno. Ideias do Rabiscando, os cadernos que eu tava usando naquele momento, ideias pro Catarse, pro iPods, qual que era a diferença entre as duas plataformas que eu tava decidindo.
umas inspirações. Aqui eu gastei bastante tempo mesmo me inspirando nessas ideias do curso e tudo mais. Não, a gente tem que voltar, inclusive, tirar foto aqui. Wishlist, coisas que eu queria comprar, que aí depois eu desisti, mas enfim, tem coisa aqui, tem mais de um ano que eu tô falando que eu quero comprar. Esse caderno aqui eu comprei, isso aqui eu comprei também, teve uma promoção depois, mas teve uns outros aqui que ficou por isso mesmo. Crie listas, um livro que eu tava lendo, né, então algumas sugestões de lista. Isso aqui é uma conferência que eu participei, eu acho que eu não peguei o certificado disso até hoje. Coisa pra fazer todo dia, sempre que possível, assim que possível. Então aqui seria que não tem uma frequência exata, mas é bom não deixar de fazer. Então os vídeos no YouTube não tinham uma frequência ainda, que a gente tá tentando ter nesse ano de 2022, né? E esse aqui é as coisas que a gente identifica que é importante, mas que não precisa ser nesse momento. Aqui só da Bloom Papelaria as coisas que eu queria comprar, não comprei nada ainda, mas inclusive é uma boa tática de você fazer aí, você desenhar, e parece de você ter no caderno, de você ver várias vezes, você já se sente realizado. Realizado não precisa comprar, então, pode ser uma sugestão, você desenhar as coisas que você quer. Inclusive eu fiz isso esses dias, né, lá nos cadernos, as coisas que eu precisava comprar aqui pra casa. Mais visão diária, e aqui eu vi que sobrou esse espacinho, eu aproveitei, eu achei que ficou ótimo. Tava bem animada, né, de fazer bastante rabisco, olha só, é muito legal quando o caderno vai ficando assim. Mas aqui já tá mais no pretinho, ó, fui na cafeteria, eu fui desenhando as coisas que a gente pediu, ou através das imagens. Acho que eu fiz isso de novo, que eu voltei na cafeteria. A visão de dezembro, olha só, aqui já tá... Não, eu continuei naquela loucura, olha só, gente, muito doida. Mas aí eu pus uns desenhinhos, né, já tava um pouco mais animada, misturei um pouco de Natal com artes, olha só, tudo à mão livre. Ficou bem bonitinho até, hein? Aqui já não escrevi tanta coisa, porque eu tava focada muito em gravar os vídeos do curso do Caderno e Caneta e do Apoie-se. Algumas ideias do curso que acabou que eu não coloquei, eu acho que foi a partir daqui que eu optei por deixar essas informações para deixar naquele caderno de estudos lá que eu já mostrei para vocês. Pendências, alguns hábitos. Não vai chegando no final do caderno, gente, é isso, né? A gente vai largando de mão. Mas, ó, o registro diário aqui devidamente marcadinho. Usei um washi tape que lembra Natal, que é verde e vermelha. Hierarquia de necessidades. Vira e mexe eu falo sobre ela no clubinho de leitura, então foi muito bom para ter essa visualização. Se vocês derem uma olhadinha, tá aqui tá lá no Instagram. Isso aqui é alguma mesa que eu ouvi, que eu tava de ouvinte sobre socialismo, e daí eu anotei aqui também. A gente estava estudando anarquismo na faculdade, daí eu deixei esse espaço e não escrevi. Algumas sugestões de diagramação da visão semanal que eu estava experimentando, o que eu gosto, qual que seria melhor. Já estava tentando me planejar para os meus 2 planners de 2022. Esse aqui é aquele pessoal que agora eu estou anotando os meus estudos, e esse aqui era só dos estudos, e agora eu decidi que eu vou deixar os dois juntos. E esse aqui era o planner que eu usei em 2021, justamente para eu ver esse paralelo da questão de espaço. Jornada do herói, os signos, umas loucuras, gente. Rabiscando, e aí isso aqui é uma washi tape, eu acho muito linda. Colei ela aqui, preciso usar mais dela. Mais registro diário, algumas diagramações da visão semanal, da visão mensal. Compartilhei isso com vocês também. Eu tenho um caderninho só disso, eu preciso passar essas informações pra lá. Outras visões semanais, visão anual. Ficou bonitinho, né, gente? Tão prático. Dessa vez eu fiz nos post-its, mas isso aqui é muito legal também, fazer no caderno. Mais registro diário. Uma outra mesa que eu participei sobre memória do IFAM, e aí à medida que eles foram falando, eu fui fazendo alguns desenhinhos, tanto do que eles foram mostrando, quanto do que me lembrava que estava sendo dito. Aqui alguns desenhos do IFAM, eu achei isso tão legal, do cordel, enfim. Fui desenhando aqui. E aqui o encerramento do caderno, para eu não esquecer, né? De conferir a visão mensal em retrospectiva, fazer o índice do caderno de índex, e eu não tô fazendo isso. E marcar o que deve ser escaneado. Gente, também não tô fazendo isso. Eu sei que eu preciso fazer, ó, e não faço. E esses aqui foram as mesas que eu participei do circuito urbano da ONU Habitat, que eu fiz a facilitação gráfica, inclusive eu preciso compartilhar com vocês melhor. É isso, gente, foi muito legal ver esse caderno. Tem alguns post-itzinhos aqui, ó, para ajudar a localizar. Então, finanças, mandala, esse amarelinho aqui era horários. Então, vira e mexe eu ponho, né, além dessa separaçãozinha aqui que eu uso com fita... Ai, gente, eu esqueci o nome da fita, mas é aquela fita preta
baratinha. Nossa, aquele trem rende que só, não estraga com o tempo, não amassa, eu super recomendo. E isolante, eu acho, talvez. E aqui também eu fiz o indexão. Então, uso um pouco de post-it, mas geralmente fica fácil, né, a identificação dos meses e dos registros diários através dessas washi tapes. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem um caderno como esse, é super possível. Só procurar lá na loja da Flores Pétalo e acompanhar o caderno narrativa pra gente ter bastante inspiração de coisas pra gente ter aqui no nosso caderno de tudo. Até a próxima!